pessoal me chamou para contar um pouco da história da nossa bateria e eu, muito honrado, aceitei porque eu vou começar pelo fim. E quando eu terminei a bateria, quando eu terminei a minha passagem pela bateria, eu reuni aquele grupo de ritmistas e disse para eles do começo. E o começo foi que eles tinham me ajudado a realizar um grande sonho. E este grande sonho se deu pela união de alguns colegas em torno de um objetivo. Que começou em 2006, quando eu fui pela primeira vez ao Interpsico. Foi um Interpsico de salto. O Mackenzie, se eu não me engano, ganhou este Interpsico no último jogo, num jogo de futsal sofrido. E foi uma bateria do Mackenzie, mas que não era a da psicologia. E foi uma bateria legal, a gente curtiu, mas eu tinha uma certa vivência de escola de samba, eu conheço um pouco, eu passei 5 anos da minha vida desfilando em alas da comunidade e, e aquilo de ver que tinha uma bateria nos nossos jogos mexeu um pouco comigo e já me despertou algum interesse para participar. E aí eu fiquei sabendo que esta bateria não era da psicologia. Em 2007, nós tivemos o Interpsico em Águas da Prata. E foi uma outra bateria, não foi a primeira bateria, que eu não lembro de que curso era, foi a segunda, e esta segunda bateria era de arquitetura. E eu tinha essa vivência em alguma escola de samba e conheci o Zé Enge, que era o mestre da arquitetura naquela época, e lá pelas tantas, no meio do Interpsico, eu peço para ele para eu tocar um pouco com a bateria, e ele, por cargas d'água, resolveu deixar eu tocar mesmo, e falou, não, toca aí e tal. E eu sabia alguma coisa de tamborim, fui brincar um pouco com a bateria deles, e quando eu já terminei o Interpsico tocando caixa com eles. E a partir desse momento, tanto com a arquitetura e o Zé Enge e o pessoal da psicologia, também com o Soto, que era na verdade, da LEP, e o Soto era da educação física, já estavam mais interessados em tentar formar uma bateria nossa. E em paralelo a isso, o pessoal da educação física começou a desenvolver e montar uma torcida organizada para a LEP. E o primeiro nome que teve, que foi batizado pelo pessoal da educação física, pelo Soto, Pereira, Léo, foi de TTM, Torcida Terror Mackenzista. E durante este outro ano, entre o fim deste Interpsico de Águas da Prata até o próximo, que seria em Lindóia, eu frequentei alguns ensaios da bateria da arquitetura e o Zé me acolheu muito bem. Tanto o Zé quanto o Johnny, o Dani, que trocava a terceira, o George e o Binatti também. E eles me acolheram muito bem, o Fela. E eu participei um pouco desse momento. E quando a gente chegou para ir para Lindóia, a própria proposta da LEP era que a gente misturasse mais as baterias também. Então aí o Balbino, que na época era o presidente, o Maurão, que estava voltando a nos auxiliar depois de um tempo fora, estimularam a gente. E aí em Lindóia eu já vou participando da bateria como ritmista. Mas eu era o único da psicologia. O Zé me levou para tocar ripa, não para fazer a ripa de base, mas uma ripa de levada. E a gente já tinha pretensões de avançar com isto. Então eu passei o Interpsico inteiro, eu acho que eu nunca disse isso pro Zé, na verdade, mas eu passei o tempo inteiro daquele Interpsico olhando pro Zé, assim, e tentando entender como é que funcionava uma bateria e como é que funcionava uma bateria
num evento desse porte, né, em jogos. Daqui a pouco começa um barulho, todo mundo começa a olhar pra porta, começa a vir uma rapaziada assim, com instrumento, passa na nossa frente, para ali do nosso lado, começa a tocar e de repente aquilo começa a entrar em você e você começa a se comover e você começa a te animar de uma forma que eu não imaginava, assim. E neste Interpsico, em Águas de Lindóia, 2008, já algumas outras pessoas começam a, no meio do Interpsico, a tocar alguns instrumentos e terminam o Interpsico tocando outros. Ali a gente ganhou um objetivo muito claro, que era formar um núcleo nosso, da psicologia. E fui procurar saber o que, que era aquilo, como que funcionava, quem eram aquelas pessoas. Aí vi que não eram pessoas da psicologia, né? Quem tocou aí até uns 3 anos. Quando a gente volta desse Interpsico, no segundo semestre, é, em uma das aulas que a gente tinha de manhã, eu estou sentado na minha sala, a gente termina a aula, desce para comer alguma coisa, eu viro pro Ivan, que era um rapaz que tocava bateria, que conhecia um pouco de música também, que também era da Zona Norte, sabia um pouco como é que funcionava essa coisa de escola de samba, e eu viro para ele e falo, Ivan, vamos assumir essa porra. E ele aceita. E quando ele aceita, a gente vem até a LEP e pede pro Balbino e pro Maurão para a gente estar assumindo a frente do projeto. E quando a gente começou, né, a bateria, quando a gente teve a ideia ali, o Enzo teve a ideia, ele começou a juntar essa galera, falou assim, pô, e aí, vamos montar a bateria? A gente precisou muito da ajuda, né, de algumas pessoas, porque a gente não tinha instrumento, a gente tocava com o instrumento da arquitetura, e a gente foi pedir um apoio ali para Atlética, só que a gente teve as dificuldades também, né, acaba sendo muito caro se montar uma bateria. Conversando com eles, mais da educação física, pedimos então para que a gente pudesse entrar em contato com o pessoal da TTM e conversar, para que a gente também não atropelasse processo nenhum. E o Soto, que é um dos caras mais leais que eu conheci assim na vida da universidade, fala pra gente que vai dar a maior força e que tá com a gente, que ele já tinha um surdo de segunda, que a gente podia pegar para ensaiar. E aí a gente começa a juntar gente na psicologia em torno. Aí eu, come, aí eu fui naquele pessoal que tinha tocado ao longo do Interpsico e vai me desculpar quem eu esquecer, já faz algum tempinho, mas eu lembro muito bem de algumas pessoas. Era da Vivi, da Vivian, da Miriam, da Gi, da Carol. E aí a gente começa a juntar estas pessoas e aí começa a pensar em como é que a gente vai levantar o dinheiro para ter os instrumentos. A primeira e única ideia que a gente teve foi fazer uma vaquinha e tirar do bolso. Mas as pessoas não sabiam quanto queriam dar, o quanto não queriam dar, o quanto podiam disponibilizar de dinheiro para isso. Então a gente chegou a um consenso de que seria interessante que cada um comprasse um instrumento que quisesse tocar. E esses 12 que caíram na minha conversa resolveram comprar os próprios instrumentos, dentre eles o David, que todo mundo conhece como China, que resolveu entrar com uma bagatela porque ele comprou um surdo de primeira. E ele comprou o surdo de primeira para tocar outro instrumento. Ele comprou o surdo de primeira porque a gente precisava de um surdo de primeira, mas ele, como ainda não tocava, preferiu ir tocar outro instrumento. A gente também já contava com a presença do Maxwell, que era bicho, mas que tinha sido trazido pelo China. Ele era amigo do China, na verdade, e o Maxwell foi pro primeira, de início. E aí nisso um dia eu tava no campus, e aí chegou um amigo em comum assim, meu com o Enzo,
e falou, ó, esse cara da minha sala que tava tocando lá no Interpsico, ele tá querendo montar uma bateria só com pessoas da psicologia. E quando chega próximo, meados de setembro, começo de outubro, o pessoal da LEP chama a gente e fala, olha, em novembro nós temos os jogos do Mackenzie, que é o Intermac, e poucas baterias vão. E seria uma ótima oportunidade para vocês irem, para conhecer as outras baterias também, mas sobretudo porque era um evento em que a gente não tinha bateria também, que a LEP também não tinha bateria. E seria muito interessante a gente ir. E quando a gente chega em novembro, a gente já chega com a certeza que daria pé. Bom, depois desse Intermac, a gente começa os preparativos para o nosso Interpsico em 2009, que seria o Interpsico de Matão. O primeiro da bateria mesmo, e com o núcleo e com as pessoas da psicologia, claro que com a ajuda do pessoal da arquitetura, e aliás, isso foi sempre uma marca. A psicologia sempre conseguiu ter bons amigos em outros cursos, e certamente eles nunca nos faltaram, como nós também sempre tentamos não faltar a eles. O Enzo, ele teve a ideia, ele falou com o mestre dos caras e o Zé ajudou muito a gente, foi muito parceiro o tempo todo. A gente consegue formar um núcleo e aí a gente nomeia a bateria naquele momento como psicotetura, que é a bateria da psicologia com a arquitetura. E aí a gente consegue reunir um bom número de instrumentos, todos da arquitetura, mas a gente consegue reunir um bom número de instrumentos e de ritmistas e vai para esse interpsico. Aquela bateria que eu tinha visto no ano anterior, agora eu tava tendo a chance de tocar junto com eles, né? Um ano depois ali, já indo nos ensaios, aprendendo com o pessoal. Foi um interpsico muito legal para a gente. A torcida organizada que a LEP estava formando com com a educação física, com a físio, que era a TTM, já leva uma série de faixas, uma série de sinalizadores, e a gente consegue ter um impacto muito legal. E lá pelo último dia do Interpsico, a gente vai tocar num jogo que era contra uma das faculdades que a gente mais rivaliza. E foi muito legal porque quando a gente começa a montar os surdos, a gente vê a diretoria da outra bateria contando, assim, tipo, um, dois, três, quatro, e falando assim, tipo, ferrou, os caras têm o dobro de surdo que a gente tem, assim, né? Não vai ter força que a gente faça para conseguir suprimir os caras, porque a gente tinha, na verdade, ali quase que duas baterias juntas. E aí a gente tava tocando, o Mackenzie ganhou e a bateria era gigantesca, né? Era uma bateria assim que tomava a arquibancada inteira, né? E a gente fazia um barulho que nenhuma outra bateria, né, conseguia igualar o que a gente estava fazendo. E lá pelas tantas eles começam a gritar, ai que bom seria se o Mackenzie tivesse bateria e bateria contratada. Até esse Inter, eles gritavam que a nossa bateria era uma bateria contratada, né? Porque eram os jogos da psicologia, mas quem tocava pra gente era arquitetura. Até aquele momento, ninguém no Interpsico sabia que aquela bateria também era de psicologia, que tinham muitos alunos da psicologia. E aí nisso o Zé, né, que era o mestre da arquitetura, ele se irritou muito com essa provocação. Ele chamou o Enzo e falou assim: "Ah, Enzo, vocês não queriam montar uma bateria de psico, né? Vocês não queriam acabar com essa história aí? Então faz o seguinte, todo mundo da arquitetura, senta no chão agora, larga o instrumento e senta." E aí o pessoal da arquitetura largou o instrumento, ficou só o pessoal da psicologia. E a gente sobe a bateria só com o pessoal da psicologia e o pessoal lá do outro lado não querendo causar nenhuma discórdia, certo? Porque só tinha o pessoal da psicologia tocando. Falo por mim que sinto muito orgulho de ter feito parte, né, dessa história, assim, que eu acho que se a bateria não começou ali, né, esse foi o estopim de toda a parada, né? Foi a hora que eu acho que
os próprios alunos da psicologia reconheceram, né? Acho que mais importante do que as outras faculdades reconhecerem que ali a gente tinha montado uma bateria, era nós mesmos. A gente ali que tocou, a gente se olhar e a gente ter a certeza que a gente era uma bateria, né? Independente dos caras ou não, que a gente sozinho conseguia. Naquele interpsico, aquela bateria me levou pela primeira vez às lágrimas, pelos meus amigos. Aquilo me formou enquanto ser humano. Eu aprendi o que é liderar ali. E eu aprendi o que é ter um grupo voltado para um propósito. Final de 2009, a gente começa os preparativos para um interpsico muito especial. E na minha cabeça já começam uma série de outros preparativos, porque seria o meu último Inter. Tudo aquilo que aconteceu no ano anterior, a gente viu que surgiu muito efeito assim, né, na galera. Porque de 10 a gente virou 20, 25. Então, as pessoas que viram, assim, acho que a coragem mesmo, né, do pessoal no ano anterior, eles acreditaram muito, assim, né, no que a gente estava fazendo. Não querendo criar intrigas, mas a gente vai com uma bateria poderosa. A grande, o grande primeiro objetivo da minha passagem pela bateria era ter instrumento e ensinar a galera a tocar. A gente precisava tocar alguma coisa redonda. Não precisava ser a melhor pegada de caixa, não precisava ser o andamento mais seguro nos surdos, mas a gente precisava tocar direito. Na minha modesta opinião, as outras baterias podem discordar e eu não vou ficar triste. Acho que faz parte do que é a rivalidade, mas a gente botou todo mundo no bolso. Bom, então eu volto do Interpsico de Casa Branca de 2010 sem ter decidido quem poderia continuar com a bateria. Pô, e agora, né, o cara que criou, o cara que começou, o cara que teve a iniciativa de fazer tudo aquilo, né, que era o Enzo, ele vai sair da bateria, como que vai ser, para quem que vai ficar, quem que vai assumir, qual que vai ser o grupo, porque quando ele começou, né, ele dependeu muito dos amigos dele, assim, né, era um cara que estava com uma ideia louca e que ele precisava colocar essa loucura na cabeça de outras pessoas, de que uma coisa ia sair do zero e que ia dar certo, mesmo não tendo nada, mesmo não tendo estrutura nenhuma. E aí vai finalizando o ano, eu vou me formar, a dúvida crescente na cabeça e as preparações para minha formatura. A gente ia tocar na minha formatura, e não era só minha, era a formatura da maioria do pessoal ali, então era um momento muito especial. Naquele momento eu tinha 3 pessoas na cabeça. Ao longo de todo esse processo da bateria, eu sempre tive 4, mas eram 2 rapazes e 2 moças. Mas um dos rapazes logo saiu da bateria. É, um dos outros era o Maxwell e as outras moças não demonstravam interesse, na verdade. Eu não sabia se elas estavam afim ou não. É claro que quando você está num grupo ali de 20, 25 pessoas, você tem que ter a clareza de que não é só você a única pessoa que tem capacidade para fazer aquilo, né? Muitas pessoas na época tinham total, né, liderança ali dentro do grupo, tinham total capacidade para fazer a bateria continuar, né, para fazer ela seguir. Eu não sei tomar decisões que não sejam no coração. Foi no coração que eu pensei em levantar a bateria, foi no coração que eu botei muito dinheiro na bateria, foi no coração que eu botei muito suor na bateria
e tinha que ser no coração, que eu tinha que escolher um de tantos amigos para estar à frente. E aí eu liguei pro Maxwell. E eu não lembro inteiramente da conversa, claro, mas eu lembro que eu pergunto para ele: "E aí, Maxwell, o que você tá achando da bateria?" E ele vai dizer que não, mas ele já sabia do que eu ia falar. Ele não é bobo. Ele já sabia, ele recebeu uma ligação no meio das férias, eu para sair, ele já estava todo ansioso do outro lado. E aí ele fala: "Ah, eu acho a bateria o máximo." E dá uma engolida assim, e fica aquele silêncio no telefone, porque eu precisava fazer o convite, ele sabia que eu ia fazer o convite. E aí eu falo para ele, eu preciso deixar alguém à frente. E, e eu realmente acho que nesse momento o melhor que eu faço é deixar você. E na minha formatura ele já vai com a ripa também para fazer tudo que eu ia fazer com a ripa. E ali eu entrego mesmo a bateria pro Maxwell, porque quando a gente chega e eu entro por trás do espaço, eu entro por trás do espaço, a gente descarrega os instrumentos, eu viro pro Maxwell e falo: "Esta é a minha festa, eu também preciso curti-la. Posso contar com você?" E ele fala: "Vai curtir a festa." E ali foi pra mim a passagem. E acontece o que eu disse no começo do vídeo. No fim, eu falo do começo. Falo do começo da bateria, falo do quanto eu não vou esquecer nenhuma daquelas pessoas, por tudo que elas fizeram por mim, como ser humano, e por tudo que a gente viveu junto. E a gente sobe a bateria na pegada da caixa, sem os surdos, e vai andando. E esta foi a caminhada, uma das caminhadas mais felizes da minha vida. Eu não me veio lágrimas, não me veio arrependimento, não me veio nostalgia, não me veio saudades, me veio felicidade. Uma realização imensa. Foi a turma que viu a bateria nascer. E eu digo a turma não só as pessoas da bateria, mas aquele grupo de formandos. Foram aqueles formandos que viram a bateria nascer. Então foi um impacto forte, pelo vínculo emocional que tinha mesmo e não tinha como ser diferente.